Eu escrevi esse projeto, que é é um incentivo cultural, é um fomento cultural da Lei Paulo Gustavo, né, essa mais recente que a gente teve no final do ano passado, pensando sobre. Sempre, a minha prioridade sempre é aplicar as coisas dentro da área de pesquisa em arte visual, né? Algumas vezes literatura ou artes literárias, como tem sido chamado, mas eu penso sempre nas artes visuais, né? Porque entendendo a minha poética como palavra, como essa ponta de lança principal, a palavra que me diz o que é que ela quer, do que ela quer ser feita, onde ela quer pousar. Então, assim, nunca me preocupei muito com técnica de nada. Meu interesse sempre foi na linguagem. Se a palavra me diz que ela tem que estar na pele, no corpo de alguém, eu vou entender o que é isso, o que é o linguajar disso, qual é a linguagem do tatuar, né? E não a técnica do tatuar. A técnica eu experimento sempre primeiro em mim, sempre primeiro nas minhas coisas dentro do ateliê, no papel, na pele, o que quer que seja. Mas a linguagem é o quê? O que é um fanzine quando ele diz que ele precisa ir para a rua, né? É, então, eu sempre tento fazer com que a palavra ela se coloque do jeito que ela quer, né? Ela quer ser colocada na rua, no muro, dentro de um prédio, dentro do ver-o-peso, numa escada de ferro, numa pele, né? Então, qual é a linguagem que compõe ela? O que é possível ser feito para que ela esteja onde ela quer, né? Ser anunciada. Então, eu sempre pensei nisso e há um tempo a palavra macaia, ela me ronda, né? É uma palavra que eu tenho, que eu experimento muito ela com o corpo, dentro da pagelança, né? Dentro da incorporação, porque os povos de matrizes africanas, indígenas principalmente, o povo da Amazônia, né? Do santo da Amazônia, experimenta muito isso, né? Macai é um termo muito concebido entre nós, né? Que atravessa todo mundo, justamente porque é o lugar onde está o caboclo, né? No sentido popular, né? Mas é uma palavra de origem africana. E é de um banto antigo, né, de uma Angola lá atrás. E significa justamente mata, folha, né? É a casa do caboclo, né? É a macaia do caboclo, dessa força indígena, principalmente, né? E dentro da Amazônia, dessa força caruana também, né? E aí a vida me trouxe há muito tempo, eu tenho entendido isso, que a minha palavra ela tem sido dentro de mim, e a partir disso, quando eu coloco ela para fora, seja na rua, seja numa intervenção, etc., ela tem sido um bosque há muito tempo, né? Que é o lugar, ao mesmo tempo, onde eu posso me recolher para me alimentar e também me expandir e sair nessa explosão para fora a partir do que eu me alimentei, né? Sempre foi assim, né? A palavra, eu sempre me retraí, nos momentos que eu me retraía na vida eu escrevia muito e depois eu ia para o mundo, né? Então, esse bosque sempre esteve dentro de mim, mas não foi nada planejado. A vida me trouxe realmente e todos os dias me faz entender que eu estou dentro da minha poética, eu sou a minha própria poética, enfim, é uma metalinguagem eterna, porque a vida me trouxe para morar num pedaço de mata entre a rua e o rio. A rua, a mata e o rio sempre foram as minhas miras. Sempre, eu sempre escrevi sobre isso, sobre esses três pilares a vida inteira. Eu sempre escrevi sobre esses três pilares, eu sempre. Tô te vendo agora. Eu sempre tatuei sobre esses três pilares. Tudo que eu fiz se relacionou com isso. Inclusive as tatuagens, quando eu desenhava e riscava as pessoas de fora que não participaram daquele ato poético, que não foram tatuadas, elas olhavam e diziam assim: o que é isso? É uma água de rio? O que é isso? É um pássaro? Está sempre relacionado a isso. Sempre, sempre, sempre. O que é isso? É uma folha? Então, até quando ela se transfigura em imagem, ela está dentro dessa poética o tempo inteiro. Né? Ela traduz o tempo todo a mata, ela traduz o tempo todo a rua, ela traduz o tempo todo o rio. Né? E há 9 anos atrás, na verdade, eu começo a entender isso de forma muito séria, porque há 9 anos atrás eu termino uma relação, a relação de amor mais importante da minha vida, onde eu, com a minha ex-companheira, ela me ensinou muito sobre arte e a gente partilhava um ateliê, foi a minha primeira grande experiência em ateliê, porque foi a primeira vez que eu abri a minha própria casa para as pessoas irem
até ela e entender o que era o cotidiano de criação ali, eu escrevendo, principalmente ela pintando. E ali, com esse término, eu começo a entender várias coisas, porque eu começo também a acolher dentro da minha poética a dor. Que até então eu deixava muito de lado, eu ignorava e não quero lidar com isso. Não quero lidar. Eu achava que escrevendo um poema ela ia embora, né? Mas eu escrevi o poema e nunca mais olhava. Eu escrevi o poema, fazia um lambe e metia num muro. Eu não passava mais por ali. Também é um exercício de lidar com isso, mas para meu tipo de vida, para minha vida, eu precisava lidar com ela mesmo, entender a dor como um espelho, sabe? Porque dentro dali tem muita coisa e tem muita beleza também, né? Principalmente quando a gente consegue lidar com ela e caminhar com ela, não ignorá-la, né? Acho que a beleza da vida está muito aí, né? Porque o amor ele é muito mais fácil de lidar, né? Do que a dor, que é o oposto, é irmã do amor, né? Então anda tudo junto. Inclusive, entender que quando tem amor, a dor está totalmente ali. Quem você ama também pode te fazer doer, né? Pode te causar dor. E aí, eu escrevi um poema descrevendo a dor que eu estava sentindo com aquilo que eu estava passando. E era uma tarde de muita chuva, era um entardecer, uma tarde de Oiá, de Ansan. E trovejava muito, ela sempre com Xangô junto, né? Trovejava muito, e eu escrevi no tempo daquele temporal, no tempo daquela chuva. É um poema que eu dividi em 40 páginas, porque eu fiz uma questão estética nele, né? Ele foi publicado alguns anos depois, isso era 2016, eu acho, ou 2017. Ele foi publicado, não, 2015. Ele foi publicado como um ensaio de arte numa revista acadêmica até, de publicações e tal, que é o Trovão. Eu quero começar com ele, porque ele encerra um ciclo que me fez começar esse. Desses próximos 9 anos, e eu estou no meu 9º ano agora, desde que eu comecei a compreender isso. E procurei o original, porque eu queria ler o original do Trovão que eu fiz, mas eu vou pegar uma cópia, porque eu estou com muitos papéis, eu estou embebida de milhares de coisas. A partir do Trovão, aí eu quero começar a contar sobre esse projeto, sobre me inventariar, né? Vamos lá. Não tem cabimento. Por mais que se tente encaixar, sobrepor, reduzir, não encolhe. Um mínimo movimento, a compressão, o enlace e opressão de mãos não tem tamanho. Ninguém enxerga ou mesmo alcança. O dorso retorcido, a curva ao sabor do vento, a queda é trêmula, incontrolável. Desde as pontas dos dedos, a cãibra em cada massa de corpo, ora o sangue ralo, ora viscoso, sobe em tempestade e abrasa a testa. Ecoa nos olhos o temeroso ardor do sal recém-caído, desconta em peso a pálpebra alagada, assanha o rubor mal recebido, expõe em vergonha a vontade que resta. A língua roga baixa, saliva sem destino, boca desafiada, paradeiro mudo, ressoa cego sem sentidos. Recorda, desvia, desgasta, estreito tremor, a correria mirim daquele sorriso. Prevendo a quebra, os fios de cabelo perdidos, escorre desfeita a paixão, encerrando contra a nuca o silêncio calafrio murmurado no ouvido. O pescoço em frequência retorce, engata, tropeça, engole, rigorosa permanência. Desce a coluna, o osso sobressaltado, revira o verso, invade com desprezo solitário. Toda coisa descansa contente do breu, e uma fome sem rimas alastra pelo peito da mão. Espalma digitais calejadas, às beiras das unhas, as marcas golpeadas. Você olha para o pulso, as veias saltando, correndo pelo antebraço, o músculo sem exercício próximo aos ombros, as bochechas e os seios moles. Uma dormência extravasa a pele por sobre o estômago inchado, grave ardor, fissura sina, rasgando, mordendo, cuspindo tudo que ira. Encontro nublado, susto suave, poro da anatomia de agora. As costelas oscilam na falta do ar que se supunha, querer atômico, fúria, preguiça, vibra, reverbera o oco do espaço. Transpõe sereno soluçar, precipita em palidez, poeira pouca, abismo ofegante sobre o estrago. Do fundo do mundo sem nome irrompe um medo dedicado, o ventre você não sabe se cólica, frio ou sangue arriado, corre pelos pentelhos, exala, liquida, derrama, forjando invasões convincentes, o grito mundiado, desmemória, penetra em gemido compulsório, a cor jaz se ressente.
Põe-se sobre as coxas reduzidas e cheias de manchas, a carne roxa insiste em latejar, ponto em ponto costurado, e sobrecarrega os joelhos em frêmito contínuo. Bambear sedento de instabilidade, a inviolável dor que se situa, no sem ter para onde ir das pernas e os pelos arrepiados, disritmia dilatada entre dentes, sequestro selvagem, relâmpago liberto, ruída apatia postada no vício. As marcas das últimas coceiras refazem feridas, os cascões consolam erupções passadas, a febre dos dias vigora os fungos dos pés, atravessados, persegue de longe a larga escala de choque e invade as rachaduras, o couro grosso curtido de cimento cru, imundas digitais guardam entre si resíduos de todo o chão, seixo granulado, barro e areia fina, pedra-sabão, taco demolido. Quentura de dar quebranto, quando os dedos tortos reforçam o som do estalo passo a passo. Em busca do açoite, sai a caça ao arremesso. A cada batimento, o faro, o rastro, o alvo em segredo. A espera, o tempo. Fluido menino, atrofia perversa de águas. Solo baldio, terreno de todo não. O presente, apegado à transição das superfícies, as falanges entremeiam-se no enlanguecer do contato, corrói pira o dom astuto da espera, hesita a prosa, recebe a prece, emana o vapor sagrado da indigência e, descalço, acolhe o sopro roto da ventania, ausência de tragar a nuvem, voz cotidiana, retina retida, rotina contida no incômodo sem ar. Aquela luz surpreende e eletrifica. Toda a base dissipa-se por entre as ranhuras, rugas odorentas de suor e delírio. O canto das unhas sujas incorporam sobre a membrana o peso encravado. A cutícula é fina e resiste à solidão. Protege a pegada das pedras do meio e contenta-se a todo o revés recaído sobre a manhã. E aí, eu começo uma saga que conclui agora, esse ano, dos próximos 9 anos, me debatendo para compreender o que a vida queria de mim. Quando eu entendo o que a vida quer de mim, eu penso, a vida vai ter que me levar para onde eu preciso estar. Porque eu não tinha R$ 1, porque eu nunca tive um planejamento financeiro, e aí, de repente, se anuncia uma pandemia. Estava muito perto já, porque já estava chegando no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O mundo já estava anunciado. Eu sabia que eu ia ter que parar de arriscar, que era o que estava dando meu ganha-pão, né? Sempre nesse risco, né? Era pague quanto quiser, pagamento consciente, a tatuagem, e era o que me sustentava financeiramente nesse mundo da vida prática, né? E aí eu já tinha marcado a minha última tatuagem, porque todo mundo precisava entrar em casa, parar. E foi o momento que eu mais escrevi muito, porque há muito tempo, com essa coisa de estar o tempo todo na rua, de ir até as pessoas, eu pouco escrevia quando eu precisava parar e me ouvir, escrever aquilo que estão te dizendo dentro de ti, sabe? Que não é o que alguém quer saber ou quer ouvir. E aí eu fiz isso. E aí comecei a ganhar projetos e publiquei bastante, né? Esse poema foi publicado nessa época, né, 2020. E aí a vida me deu a possibilidade financeira de estar aqui. Eu não sabia que isso aqui existia. Eu nunca tinha vindo a Cotijuba. Para dizer que eu nunca tinha vindo, eu vi uma vez, cheguei de tarde, saí no outro dia de manhã cedo, que eu vim riscar uma pessoa na Praia Funda. Eu nunca tinha vindo, eu nunca tinha atravessado para as bandas daqui, porque eu sempre fui muito à praia, mas eu sempre, no meu coração, eu sempre fui da água salgada. Eu achava que eu era apenas da água salgada. Então a vida sempre me levou para acampar, para fazer tudo, mesmo dentro do Pará também, em lugares de sal. Então, a água doce, para mim, eu sempre respeitei muito, sempre mantive distância, guardei boas distâncias da água doce. Em qualquer lugar, em cachoeira, em igarapé, em rio, principalmente. Só que eu ouvi uma conversa num, numa abertura de uma exposição de uma pessoa amiga. Eu cheguei numa roda e as pessoas estavam falando sobre a Pedra Branca. E imagina, eu não conhecia Cotijuba, muito menos a zona rural da ilha, né? Eu nunca tinha realmente ouvido falar a expressão, eu já tinha ouvido falar, e os meus amigos sempre vinham, ao Vai Quem Quer, a Praia Funda, o Farol. E
E aí a pessoa diz assim, ó, a Rafa é uma ótima pessoa para compor, para estar dentro disso tudo. Aí eu disse, o quê? Dentro do quê? Ela disse, tem um agricultor que está cedendo as terras dentro de um contrato, etc, não sei o quê. É um agricultor que loteou uma área dele onde ele plantava. Aqui se plantava e se fazia carvão dentro desse bosque. Mas ainda assim é uma mata secundária que é preservada, né? Só era tirado realmente os lugares onde precisava ser plantado, né? Plantava-se muita macaxeira aqui, muita batata doce, batatas, né? Raízes e tal, que é a nossa base da alimentação. E tem também caieiras, alguns buracos grandes onde se fazia o carvão, com a madeira que era ou caía, cai muito, muito. Todo dia eu estou recolhendo galho do bosque, né? Então, de tempos em tempos, com o acúmulo das madeiras caídas, se fazia o carvão. Porque esse agricultor, até hoje, o contrato que ele fez conosco, de palavra mesmo, foi: não quero que derrubem nada. E aí essas pessoas souberam e estavam querendo pessoas amigas, pessoas que tivessem responsabilidade com a natureza, para estar aqui, né, nesse lugar. Quando eu ouvi a expressão Pedra Branca, no meu coração, na hora eu disse, é lá que eu vou morar. Aí eu peguei o contato da companheira desse agricultor, Dona Esmeralda, maravilhosa, companheira de seu Nonô. E naquele momento, muito antes da pandemia em si, eu liguei e disse assim, Dona Esmeralda, eu estou muito interessada, meu coração está dizendo muito que é para eu ir para aí, mas eu não tenho dinheiro. A senhora me aguarda? Claro que se aparecer pessoas, então eu vou entender e tal, mas caso não apareça, e vocês queiram talvez mudar de ideia, não mudem, me esperem. Que a próxima vez que eu for aí, assim que eu for aí, eu vou lhe conhecer, vou pagar o terreno. E aí a gente conversa. Sendo que eles não sabiam de mim, não sabiam das minhas práticas, não sabiam se eu era uma pessoa que respeitava a natureza, nada. E aí, em 2 meses, eu liguei para ela e disse: a senhora pode me receber tal dia dessa semana? Aí eu organizei toda a minha mudança, eu vim em cima de um trator com toda a mudança, uma parte do ateliê eu vendi, fiz sebo, fiz um monte de coisa, e a outra parte eu doei. Então eu vim assim com 30% do que eu tinha para cá, que era o que realmente eu não conseguia não vir, que era uma vitrola, até nem guilhotina eu vim, era uma vitrola, uma máquina de escrever, que foi a que tu me deste, uns discos, assim, aí roupa, essas coisas, né? E aí algumas coisas de escritos, tipo um baú com os meus originais, assim, as minhas matrizes do que era feito em papel, os fanzines, bababá, os originais. Foi isso. E aí eu cheguei em cima de um trator aqui, Clara e Livando vieram comigo, moraram os 3 primeiros meses na casa que a gente alugou, aqui perto do terreno, porque era um terreno só mata mesmo. E eu não conseguia entender aonde eu ia morar aqui, porque eu tinha pavor de arrancar uma grama, entendeu? Até hoje, quando eu capino, eu tiro capim e tiririca apenas. Mas aí a vida foi passando, o tempo foi passando, e aí eu fui compreendendo. Eu fiz um chalé, que era minha morada provisória. Já divulguei algumas fotos desse chalé. E esse ano, se Deus quiser, eu consigo me mudar para casa, para o ateliê mesmo, né? Então, é um chalé bem pequeno, mas é um chalé que é muito, assim, eu caibo dentro dele, a cidreira e o xamã também, então é onde cabe os nossos sonhos, é onde eu durmo e acordo todos os dias pensando como tem sido a vida. E aí, esse diário de bordo, ele conta sobre essa margem, sobre essa beira, sobre essa minha vida o tempo inteiro na borda, né? Na marginalidade, no sentido de ser uma mulher, primeiro, né? Ser uma mulher negra, trabalhadora autônoma, ou seja, artista, que é uma trabalhadora autônoma, sapatão. Então, são muitas macumbeira, né? São recortes que, na verdade, não são recortes, é tudo que eu sou, né? Faz toda a minha coxa, né? É o que me preenche, né? Ser desse jeito. E aí eu venho para este lugar, né? Onde a gente sabe também que nas ilhas e nos interiores, principalmente, é muito mais forte os preconceitos, e também a questão neopentecostal, né? Eu pelo menos não tenho como entender uma arte que seja separada da política, da vida.
né? Da nossa micropolítica cotidiana. Então, as relações é um grande desafio aqui, elas são grandes desafios, mas, no meu caso, mais no sentido de ser uma mulher sozinha, porque eu fui a única pessoa de carne e osso, a única moradora, ser humana, que está no bosque. As pessoas que compraram os lotes, elas não vivem no bosque. Então, é um bosque de 9.000 metros quadrados. Eu estou no fundo dele, no meio, balançando numa rede em cima de um barranco. É aquele coco. Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, a minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia. E aí, eu tenho um vídeo aqui do bosque que eu fiz hoje de manhã, que eu espero conseguir te mostrar. Deixa eu ver, eu vou compartilhar a tela, ver se tu consegue dar uma olhada. Para tu entender, assim, a parte que me cabe no bosque. Eu tento cuidar de tudo que eu consigo, assim, mas como é uma área grande, eu sou só. Tá vendo a tela? Tá vendo a Tô tela? vendo. Tô Tá? vendo sim, Rafa. Olha, isso aqui é lá na entrada. Tem esses túneis de raminhas, assim, das varinhas daqui. Lá na frente é a minha porteira. E aí eu faço uma caminhada até lá no fundo. Essa é a parte mais aberta, né? Que naturalmente as árvores realmente, as varinhas e tal, estão nascendo assim mais separadas, porque tem lugares que as árvores são mais velhas, obviamente os troncos são mais grossos e é muito perto uma da outra, né? Que é mesmo essa construção orgânica aí, que as árvores vão nascendo, vai caindo a semente, vai nascendo. Principalmente como aqui é um lugar da terra muito arenosa, a gente tem um fundo, um lajedo de argila lá embaixo na praia, né? De várias cores. Aqui aqui é lugar de palmeira braba, né? São espinhosas. E aí tem muito tucumã, tem muita pupunha, né? Tem muito inajá, né? E são árvores, graças a Deus, que cada semente frutifica muito rápido, né? Então, cada semente que cai, eu tenho que ficar de olho muitas vezes, porque assim, no pé da mangueira eu tenho umas 50 mangueiras nascendo junto. Então, eu tenho que todo o tempo ter o cuidado de retirar, né? Aqui é uma das construções, que é o ateliê, lá no fundo, banheiro seco. Aí eu tenho alguns lugares onde eu armazeno material. E aí a gente vai chegar até lá no fundo, que é passando a horta, que é onde desemboca no rio. E aí eu fiz um cantinho lá na ponta com um banco. E eu amo esses formatos dos troncos, gente. Isso é muito como o nosso corpo dança também, né? Como a gente, assim, quem tenta se conectar ou se reconectar com a natureza, né? Quem não tem aquele corpo endurecido, mas até o nosso corpo ele fala da nossa natureza, né? As árvores, elas são curvas, né? Elas vão se readaptando ao ambiente, também às necessidades de nutriente, de alimento. E aqui é o rio, Rio Pará, Baía do Marajó logo à frente. A 2 horas a gente chega no mar, né? Em água navegável, água grande. Aqui na frente, a gente recebe o vento do Marajó, né? O tempo todo. Por isso que em novembro, que é o meu mês, a gente tem a piracema, né? Que é quando os peixes invadem, a água fica verde. A água do rio fica verde, e aí os peixes sobem, eles nadam contra a correnteza para eles se reproduzirem, né? E tal, para conseguirem se reproduzir. Então, eles vêm de lá do Marajó, né? E aí os pescadores acabam pegando também peixes de lá, da água salgada. E aí, esse é o bosque. E o bosque que está dentro de mim, o primeiro poema que eu fiz para ele se chama Rompe Mato. Como eu te falei, como tu conhece, né, muito da minha poética, não tem como a política não ser a minha poética, né?
E uma coisa que me incomoda profundamente, vivendo aqui, é a questão do lixo. E quando eu penso, e eu sou uma pessoa que antes eu passei os 2 primeiros anos recolhendo sacas e sacas todos os dias da maré. Hoje eu vou dia sim, dia não, já não consigo ir todos os dias, mas sempre que eu vou, eu ando na minha bicicleta também com sacolas plásticas e tal. Eu separo o meu lixo desde antes de vir para cá, eu já fazia isso, já fazia tijolo, né, PET, com as garrafas, com todos os plásticos que eu consumo, né, de embalagens, etc. A cada 15 dias eu jogo, acho que apenas um saquinho desse tamanho assim no lixo, que às vezes acontece, né? Um copo quebra, né? Ou é um plástico muito duro, alguma coisa assim, né? Porque eu faço compostagem com os orgânicos e essa parte de inorgânico é só se realmente eu tiver algum pedaço de isopor em casa, ou eu tiver um vidro quebrado e tal, ou uma lata, que é muito raro, aí vai para o lixo devidamente embalado, né? Porque na zona rural da Ilha de Cotijuba a gente não tem coleta seletiva. A gente tem um container de lixo no início da Pedra Branca da estrada, e a estrada ela vai até. Ela termina na Fazendinha, que é a nossa comunidade ribeirinha, né? Então, a zona rural de Cotijuba é Pedra Branca, Seringal, Poção e Fazendinha. Eu moro no final da Pedra Branca, chegando no Seringal, já a 2 minutos do Seringal andando. E aí é uma estrada só, a gente só tem essa estrada que o barranco está comendo por conta do assoreamento também. Tanto que já criaram um desvio na estrada. E o desvio da estrada, ele vem por dentro da mata e ele desemboca na porteira da Macaia. Eu cheguei uma sexta-feira em casa, eu estava no terreiro, dormi no terreiro, quando eu volto, estava normal a casa, estava uma estrada normal, a única estrada. Eu cheguei 10h30 da manhã, tinham vários trabalhadores na porta de casa, ao longo da rua, e tinham acabado de abrir, cortar a mata para esse desvio, porque é necessário, né? A gente vai perder a estrada principal. Abriram uma encruzilhada fêmea de 3 pontas na porta da minha casa. A estrada desemboca na porteira da Macaia. E que eu olhei aquilo, eu gelei dos pés da cabeça, disse, caramba, abriram um portal, né? De frente para o meu portal, que já é um portal, né? Você entrar no bosque. E aí é uma coisa que é a vida inteira, eu sempre fiz isso, mas é muito explícito isso hoje para mim, né? Eu que preciso criar os diálogos com a minha espiritualidade. Então, todos os dias eu converso muito com os seres que estão habitando aquele lugar, aquela porteira, aquela encruzilhada, para que seja um lugar de conforto para mim, não de receio. Quando eu quero pensar, eu vou para lá. Muita gente já me viu fazendo isso. As pessoas passam na porteira, passam pela estrada e me veem assim, parada, olhando para frente do bosque, tipo, sabe? Muita gente que não me conhece, inclusive, né? Turista, não sabe que eu moro aqui dentro. Não sabe que alguém mora aqui, que é possível alguém morar, né? Porque o chalé onde eu moro é bem recuado, é no meio do bosque. Não dá para ver nada lá da frente. Como as pessoas dizem, só dá para ver mato, né? Ninguém faz ideia, a não ser a vizinhança que já se acostumou, né? Tiveram que se acostumar, tiveram que aceitar. A vizinhança já sabe que mora alguém aqui, né? Mas quem passa não imagina, né? E aí, rompe-mato eu escrevo muito imbuída dessa coisa do lixo, mas pensando principalmente no lixo maior que tem sido, né? O nosso viver nas beiras da Amazônia, que é a exploração da terra, a exploração das nossas beiras, a exploração das nossas bordas, né? Eu acho que é um lixo muito maior, né? O sugar o minério e o inundar os rios com a poluição do refúgio da produção, né? Do beneficiamento desses minérios e sujar a gente, poluir os nossos corpos, a nossa respiração por conta disso. Eu acho que esse é o lixo maior, né? Quando a gente está num lugar micro como esse, a gente pensa de forma micro, começa assim, né? Sem educação ambiental, a população que não compreende, porque realmente nunca foi orientada a respeito disso, não sabe que queimar um alumínio no seu quintal é terrível para todo mundo, né? Então, obviamente que é uma população que não vai ter força também, inclusive, para impedir, diante de um sistema que permite, uma beneficiadora desse minério, desse alumínio, né? E aí vou te mostrar. Esse poema foi publicado também numa publicação lá do B da Flip. Tá vendo? Rompe-mato. Agora eu tô. Cadê?
Sumiu. tá? Então, Saiu. demora um pouquinho. Espera aí, vou compartilhar de Entrou novo. e saiu no compartilhamento. Tá, espera aí. Ele é curtinho. Para ver se vai. Agora. Rompe-mato. Pelos dias que não amanhecem, a turvidez das fumaças pairando, marés quando ultrapassam as ruas, barrancos, açudes e a sede de garapés desaguados. Por todos os rios que mudaram de cor, espinhelas de peixe caídas, tartarugas banhadas em óleo, ouro, mercúrio, arsênio, caulim, manganês, níquel, bauxita. Por nosso leite sangrado, tratores, manadas cativas, expedições, missionários, garimpos, grileiros, barragens queimadas, naufrágios. Por cada pulsar de etnia, língua, reserva, quilombo, terreiro, aldeia, ramal, ribeira, ninhos, colônias, migrantes, taperas, pecônias. Por tantas terras do meio, matapis, manivas, caribés, jussara, jagube, chacrona. Por toda a volta grande, raizeiras, parteiras, benzedeiras, pajés, caboclos, xamãs, caruanas. Pelos que voam, nadam, rastejam, galopam e ainda tentam nascer. Cuidar de quem merece viver. A caça dos que precisam parar. Foi logo no início de 2020 que eu escrevo. Eu chego aqui, o meu coração chega aqui em fevereiro de 2020, eu escrevo em abril esse. Eu já estava recolhendo o lixo das marés há um tempo. E eu penso muito sobre, com a nossa arte, a minha, da escrita, a palavra, como é que eu faço, né? Para ser alguém que consiga explicar para as pessoas que não estão conseguindo, que não têm acesso a orientações, para ser um desses canais, né? Porque eu acho que no tempo que a gente está, a palavra ela precisa chegar às pessoas de uma forma que não seja como tem chegado, que é manipulando. É uma forma assim de dar opção para a pessoa escolher. Ela precisa conhecer as possibilidades e dar a opção para ela escolher o que, que ela quer fazer com aquilo, né? Se ela quer assinar aquele contrato, estar de acordo em ceder sua terra para, né, para uma empresa, etc. E eu acho que a arte ela é fundamental para isso. O canto, acho que eu já te falei sobre isso, né? A música das nossas linguagens é a mais perigosa e é a mais certeira. Não tem como. A música ela é perfeita, tanto que todos os ditadores usam ela até hoje, né? Os manipuladores, porque ela chega de uma forma tão natural às pessoas. Sempre aquela música que a gente não gosta, tu tá cantando o refrão o tempo todo na tua cabeça, já entrou, né? Ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. E por isso ela pode ser muito perversa, né? Porque ela é ligeira, ela é rápida, ela é sagaz, né? A linguagem da música dentro da arte, para mim, ela é. E se você tem isso em mãos, e se você tem isso no coração, principalmente, é incrível, mas é assim, a gente precisa o tempo todo estar sempre nos resgatando, sempre com essa escuta do universo para que a gente não suma da nossa natureza, a gente não perca ela de vista e a gente não se distancie. Porque corromper é muito rápido, é muito fácil, né? E se manter com disciplina, se manter, criar um cotidiano de rotina para que você consiga, né? Inclusive, mesmo quando você está rodeada de pessoas que você gosta, mas que você sabe que você precisa se afastar para dar conta da sua missão, nossa, isso requer uma maturidade política, uma maturidade emocional, que realmente é só vivendo, é só o tempo que vai te dar. Não tem como tu conseguir isso de outra forma que não seja peiando, que não seja se revirando o tempo todo, voltando uns passos no jogo, voltando umas casas, sabe, para entender assim. E no meu caso sempre vem a palavra e eu sempre tenho que colocá-la no mundo. Eu estou há 4 anos e meio sem colocá-la no mundo, basicamente. Aqui e ali eu pincelo uma coisa ou outra. E aí, é, eu pensei o tempo todo nisso, assim, eu sei que em algum momento eu vou explodir, eu sei que em algum momento eu vou, pá, né?
E eu gostei que foi desse jeito, que tem sido desse jeito, a partir desse projeto, que é o primeiro que eu acredito que todos os projetos daqui para frente vão se chamar Macaia, mas cada um para uma coisa, né? Eu vou precisar em algum momento mobiliar o ateliê com o que a gente precisa, né? Se a gente precisar fazer uma publicação, se a gente precisar fazer uma rádio, se a gente precisar fazer uma oficina de serigrafia, se a gente precisar, porque esse lugar é um lugar de experiência para todo mundo. É um lugar de experiência para as pessoas que são artistas, é um lugar de experiência para as pessoas que não são artistas, né? É um lugar de experiência para, se eu quiser fazer um tecido, se eu quiser criar um papel, reciclar um material, se eu quiser, entendeu? E como é que o Bosque pode me ensinar também a fazer arte, se eu quiser fazer placas, catando todas as madeiras que estão, né? E se eu quiser ensinar isso, né? Se eu quiser abrir a casa para tudo isso, né? Então, eu faço questão que o governo federal e internacional e qualquer lugar sustente esse lugar, porque essa é a função natural de um Estado que precisa sustentar a arte. Fazendo isso, eu consigo abrir a porta, eu consigo me manter, eu consigo trazer pessoas como tu e trazer outras mulheres para que a gente compartilhe os nossos conhecimentos com todo mundo e que a gente aprenda com as mulheres que estão aqui. Porque a Miriam, por exemplo, a Miriam Barral, ela é uma trançadeira, uma fiadeira de trama, de palha maravilhosa. Assim como também faz óleos do Inajá, faz óleo de andiroba, sabe? Então, a gente precisa trocar, a gente precisa se encontrar. Esse é principalmente, acho que o Bosque faz isso, né? É um lugar do encontro, né? Eu dei muitas cambalhotas aqui dentro, pensando assim, como viver aqui dentro, ao mesmo tempo que eu já estava vivendo. Então, tive esse momento de não entender, tive esse momento, nunca tive o momento da negação, mas tive todo o momento de, como um bicho, ser suave e ser feroz. Esses 4 anos e meio foram muito ferozes. Até julho, agora, foram muito ferozes. A vida foi muito feroz comigo. Em tudo que ela se apresentou. Absolutamente tudo. Eu tive que me enfrentar o tempo todo. E eu acho que agora chegou o tempo da delicadeza, sabe? Porque já criei muitas defesas. E a minha palavra, ela sempre agrediu, sempre atacou, sempre atravessou. A palavra no corpo, a palavra nas atitudes, a palavra nas ações, ocupando um lugar, arriscando alguém, não só declamando um poema ou escrevendo ele, né? Eu acho que agora a delicadeza vem, né? Porque eu compreendo que, assim, eu preciso aprender com essa árvore, né? Porque o que é o ser humano dentro do reino animal, considerando todo o reino animal, considerando todo o reino vegetal, considerando a maravilha que é o reino mineral, né? Então, aqui o silêncio foi para isso, né? Me fazer escutar, para que eu também entenda que esse novo ciclo é um ciclo de novos amores e de novas dores também, de novos enfrentamentos. Porque se não for, não adianta estar viva, né? Fala, minha irmã. Te escutando falar sobre essa experiência, assim, né, de estar morando, assim, sabe, Rafa, na mata mesmo. Me fez lembrar de uma mana que eu tô seguindo, que ela mora no Marajó, inclusive. Acho que eu sei quem é. Tipo Piraqué mesmo. assim, é, é aquilo, né, mana? É Eu uma nega da imagino. pagelança. É, Ah, exato. Eu imagino, tanto imagino como acompanho, né? Essa vivência de você morar assim na mata, de você morar nesse contato por dentro com a natureza, sabe? Que dentro. O é, dentro ao não é mesmo perto, é o tempo, dentro, né? exato, que ao mesmo tempo essa coisa, você tá todo o tempo rodeada desse silêncio, né? Dessas energias que vibram numa outra frequência, saca? Mas ao mesmo tempo, os desafios, né, Rafa? Porque Sim. não é só a coisa romântica, né? Não. Porque é até aquilo que eu falei lá no comentário, são os sabores e dissabores das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas vêm carregadas disso sempre, para onde quer que a gente mire, né? Uhum. E ao mesmo tempo, isso que tu falou agora
de ser feroz, de ser também, né, suave. Na verdade, o mundo nos coloca nesse lugar da ferocidade. O mundo extrai isso da gente. Porque a gente sabe que ou a gente se coloca, ou a gente coloca a nossa fera para trabalhar, para nos defender, ou somos massacradas e engolidas pelo simples fato de estarmos fazendo as nossas escolhas para viver a vida que queremos viver. Exato. A vida que faz sentido, né? Para quem somos. Né? Eu ia falar os nossos recortes, mas como tu disse, a gente chama de recortes, mas na verdade é o que a gente é, né? Sou um artista, sou da Amazônia, quero viver nesse território, sabe, Rafa? Então, é uma dinâmica muito louca, né? Ao mesmo tempo, muito bela. Imagino que o mais belo dessa vivência é conviver com esses seres que estão aí, né? Os deuses do silêncio, os deuses das folhas, os deuses do vento, sabe? O quintal ser o rio. Mano, assim, isso é de um passado, isso é de um futuro, isso é de um presente, Rafa, que eu acho assim, somente eu acho que vivendo para se ter a dimensão, sabe? Ao mesmo tempo, entendendo, né, que existe uma série de desafios que são outros, né? Na rua são outros desafios também, né? Uhum. Na verdade, é como se existe lugar onde não precisamos estar em estado de fera, saca? Exato. Então, eu termino minha contribuição com essa pergunta aí, sabe? Vou até escrever aqui. Eu botei o link aí o link desse padzinho aqui, dessa escrita nossa, aí, no bate-papo, tá? Se quiser entrar. Pois como eu estou compreendendo que eu estou chegando nesse lugar agora da delicadeza, que é o exercício da sensibilidade para um outro lado, não só para o ataque, mas assim, para me colocar no colo, acaba saindo de dentro de mim para fora uma fala que para alguns pode parecer romântica, mas que para mim foi tão difícil, tem sido, sempre será, porque não há nenhum lugar onde a gente não tenha que exercitar esse lado feroz, sendo mulher, né? Mas eu consigo hoje falar de uma forma que, assim, a dor me acompanha, ela não me acaba, ela não me diminui, porque eu entendo que eu não sou ela, né? Ela é uma parte que compõe a minha história, mas eu não sou ela. Porque se eu fosse ela, eu teria morrido lá atrás, na primeira sensação que ela me traz, né? Na primeira dor, no primeiro, né? Naquela primeira paixão de adolescente que acaba, por exemplo, né? Quando a gente entende que a gente tem uma missão e que a gente precisa caminhar, o estar no caminho, ele é maravilhoso, porque a gente se fode em alguns momentos, né? Vai depender muito da compreensão que a gente tem da coisa e do que a gente faz com ela. Como a gente tem a arte, dá pra gente fazer um monte de coisa. E aí a gente alcança justamente quem está passando por coisas muito parecidas. Porque não é só a gente que sente dor no mundo, né? E a nossa dor não é a única, também não é a única forma de sentir a nossa, né? E que tamanho a gente dá, que dimensão a gente dá para ela? Eu prefiro para mim a dor dar a dimensão de um poema, que é inalcançável para mim esse tamanho, até porque eu nem sei como vai bater em alguém. A gente nunca sabe quantas pessoas são alcançadas e atravessadas e transformadas com a palavra, com o canto, com o corpo. Eu prefiro que seja assim, de uma dimensão que eu não vou mensurar, que foge do meu controle, do que ganhe esse tamanho imensurável dentro de mim, né? Que aí, se for dentro de mim, eu sou apenas uma pessoa. Quando eu consigo colocar isso para fora, numa parede, numa madeira, numa pele, numa dança, numa vivência, numa formação de arte, né? Numa comunidade, aí não é só eu.
E aí eu consigo me ver na outra mulher. Ela consegue se ver em mim, independente da cor da pele, independente de uma classe social, independente de um lugar que você ocupe dentro de uma sociedade que a sociedade lhe coloca. Não é você. O lugar que eu ocupo na sociedade hoje não existe. Assim como muitas outras pessoas, não existe. Não existe a possibilidade de alguém morar no fundo de um bosque. Não existe a possibilidade de você ser mulher sozinha no mundo. Muito menos nas cabeças prontas e pequenas existe a possibilidade de mulher amar uma mulher. Já está errado aí, né? Então, assim, o lugar que eu estou para fora, o que as pessoas têm me dito até hoje, nesses quase 37 anos, é que não existe a minha forma de ser. E olha eu aqui. Eu estou aqui. Sendo a minha própria fera, porque muitas vezes me engolindo. Né? Resistindo muitas vezes a mim mesma, né? E é essa mulher hoje que vem para fora de uma forma absolutamente delicada, perto de tudo que eu já fiz, né? Com outras cores, com outra vibração, sabe? Para dizer coisas que talvez eu tenha dito antes, inclusive, mas sem compreender exatamente o tamanho delas, guardando um certo controle delas para mim, e talvez não alcançando as pessoas da forma como eu deveria alcançar, né? Porque eu sou aqui um corpo de passagem. Eu sou um corpo de passagem no mundo. Eu sou um corpo de passagem dentro desse organismo enorme, desses 3 reinos. Eu sou um corpo de passagem dentro e fora de um terreiro, como filha de santo, para uma pagelança, para uma cura, para uma incorporação. Eu sou um corpo de passagem da palavra, né? E aí eu reúno tudo que eu sou. Eu reúno a minha parte física, biológica, eu reúno a minha parte psicológica e mental, eu reúno a minha parte emocional, eu reúno a minha parte espiritual. A palavra reúne isso em mim. Para chegar até aqui, minha irmã, foi chão, e foi água, e foi mata, saca? Para ter essa compreensão, que não é para ninguém, é minha. Para eu poder caminhar no mundo de uma forma mais segura, dentro até do caos, sabe? Até dos nãos, até enfrentando os preconceitos, o racismo, a homofobia, que é muito mais do que preconceito, né? O sexismo, um monte de coisa, estando segura de mim, do coração que eu tenho, entendendo que o orixá me trouxe para morar dentro dele. Eu moro dentro do meu orixá, para que eu entenda que ele mora dentro de mim. Só assim eu tenho compreendido isso. Só assim eu estou largando as minhas dependências emocionais e químicas. Só assim, entendendo que o meu pai está dentro de mim. Ele me trouxe para o colo dele e disse, vem. E Oxum me amadrinhou, porque desde que eu estou aqui, ela vem para o meu carrego. Ela não era uma senhora da minha cabeça. E ela compõe hoje também o que é isso, sabe? Então, eu realmente hoje só bato cabeça nesse chão. Só bato cabeça para eles. Não bato cabeça mais com ninguém. Com nada que aconteça. Não tem como. Não tem porquê. Tem uma coisa que é muito maior do que tudo, que é a própria vida. E aí a minha escrita tem sido assim. Eu estou no momento agora que eu dou intervalo nas construções, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sou só uma. E eu já sou muita coisa. E aí mas assim, o tempo todo eu estou olhando para esse lugar, eu estou me olhando. São muitos espelhos aqui, sabe? As noites de lua nova, como quando a gente fala dos silêncios, é o silêncio mais ensurdecedor e mais enlouquecedor e mais apaixonante que existe, porque assim, o primeiro impacto muito grande que eu tive sensorial, antes de me mudar oficialmente para cá, casa alugada, eu morava numa casa alugada bem pertinho, eu fiquei 6 meses lá, e todos os dias eu estava aqui dentro do bosque, enquanto construía, né, alguma coisa para que eu pudesse me abancar aqui. O primeiro impacto sensorial é a água batendo no barranco,
A paisagem sonora de uma noite, de um anoitecer. Eu sou apaixonada pelo amanhecer, eu sou do dia totalmente. Eu amo, minha refeição preferida é o café da manhã. Eu amo o dia. Sou apaixonada pelo dia. Mas sou filha da lua. Olha que loucura. Ao anoitecer, minha irmã, o som da maré, quando ela lanceia, que é lua cheia, quando ela quebra, que é lua nova. E aí me mudo para dentro do bosque, para eu poder me mudar. Benzemos o bosque, fizemos várias coisas, pedi muitas licenças, minha mãe me ensinou a me pedir essa licença, minha cabocla, para que eu pudesse estar aqui. E aí a primeira noite que eu passo aqui era uma noite de lua nova, e é um breu absoluto, eu só tenho um ponto de luz que é onde eu moro, que é no chalé, que é em cima, que seria o meu quarto, e embaixo, que seria a cozinha. E aí eu apago, né? Nunca dormi no breu, apesar de gostar muito, não podendo por ser filha de santo. Só que eu apago tudo e eu nunca fico no breu, porque todos os reflexos das folhas iluminam. E o céu também ilumina. Só que noite de lua nova, que é uma noite só, sempre, né? Que é quando ela apaga, é o céu preto. É impressionante. É a mesma coisa quando falta luz, por exemplo. Falta energia elétrica, com frequência, né? Nesta ilha, principalmente na zona rural. É um breu absoluto, absoluto, que tu abre o olho e é aquela agonia que parece que tu não tá de olho aberto. Então, o tempo todo tentando abrir, porque tu não enxerga, né? E essa sensação da cegueira, que no mesmo momento aguça todos os teus outros sentidos e tu ouve muito mais. Os bichos, as pegadas, o jacuraru andando, que é um mini jacaré, um calango gigantesco, não é o camaleão, é um calango gigantesco, como um jacaré mesmo com pele de cobra. A mucura, o som que ela faz à noite, eu não sabia que era ela. Aqui é um lugar de muitas mucuras. Tem tatu ainda, mas está em extinção, infelizmente. Só vi uma vez, quando eu chorei muito, que eu vi o tatu andando aqui em casa. Mas a mucura tem muito, né? Ela se reproduz valendo também. Eu não sabia que era o som dela que fazia. Toda vez que eu ouvia o som daquele bicho na mata, para mim sempre era um bicho encantado. Só eu estava ouvindo. Primeira coisa. E às vezes elas fazem uma reunião, assim, vê umas três juntas, ao mesmo tempo é um barulho muito alto, muito forte. E aí eu sempre rezava e dizia assim: espero que a gente esteja em sintonia de energia, que vocês estejam me permitindo estar aqui e que a gente se faça bem. Depois que eu descobri que era a mucura fazendo aquele som. Para mim, parecia tipo da Irmandade da Matinta, da Irmandade da Caipora, sabe? Dessa galera, que pode ser essa parentada, né? E aquilo para mim é uma loucura, aquilo para mim é um negócio assim que eu não sei. É lindo, é maravilhoso. Para além disso, ah, os sonhos, né? Então, como pesquisadora, eu estou em fase agora de me preparar também para um doutoramento, depois de 10 anos que eu saí concluí o mestrado, e eu precisava disso para entender o que eu pesquisava na minha vida, na verdade. E aí, entendendo que eu sou uma pesquisadora de poéticas ancestrais, o que há de mais ancestral do que a palavra, né? Do que a oralidade? Que é o que nos faz saber do antes, estando hoje aqui. Né? É o que nossas mestras, nossos mestres nos ensinam, né? Nossas mestras de cultura, né? Dentro de um quilombo, dentro de uma colônia de pescador, dentro de um ramal rural na estrada, dentro de um terreiro, dentro de uma roça de candomblé, no fundo de um quintal, numa pagelança, numa caruanice. Eles nos contam coisas que aprenderam também. Tudo isso a partir da palavra. Então, palavra o vento leva, para mim, nesse maior sentido. Para mim, é uma das grandes exemplos do que é uma poética ancestral. Palavra o vento leva, o vento não apaga nada. Ele faz alcançar mundos que a gente nem imagina. Ele vai muito longe. Então, ele leva a palavra, pá, principalmente quando uma maré está enchendo. Então, eu entendo que os meus desejos hoje é aprender cada vez mais com o tempo, que é um orixá, a cuidar de mim, da minha natureza. Então, eu sei que o Tucumã eu vou limpar na lua minguante, sabe? Eu sei que eu vou plantar, dependendo do que for, a partir da lua nova e principalmente na crescente, né? Eu sei que que eu vou precisar tirar um bambu na lua minguante também, né? Que é quando o leite está lá embaixo, que é quando ele está mais propenso a secar mais rápido.
né? E não vai dar o bicho que corrói ele por dentro, né? Que é quando tudo seca, teoricamente, né? A maré quebra. Mas quando vem os ventos de uma lua cheia, que a lua está crescendo, eu quero que todos os meus desejos permaneçam aqui, não acaem. Então, o tempo todo eu estou pensando coisas e falando coisas e declamando coisas e criando coisas com a maré trazendo um vento imenso, né? É essa palavra que faz, é esse entendimento da minha poética ancestral que faz eu estar nesse levante, estar erguendo um mundo gigantesco, que é absurdo, e que eu não faço sozinha, mas por enquanto, de carne e osso, sou eu que estou aqui todos os dias. Mas esse projeto e os que me fizeram chegar até aqui é uma reunião de pessoas. 90% mulheres. E para eu estar até aqui, eu precisei encontrar a Larisa, eu precisei encontrar a Clara, precisei encontrar a Roberta, precisei encontrar a Nega Rose, precisei encontrar a Nega Ila, precisei encontrar a Nega Silma, sabe? Precisei encontrar a Raineia, precisei encontrar Murilo, precisei encontrar Wilson, precisei encontrar quem vem me ensinando a ser. Hoje, absolutamente sozinha, eu entendo que eu não fiz nada disso aqui sozinha. E me preparo para me reacostumar agora a estar rodeada de pessoas, porque ano que vem a gente começa essa residência artística. A gente começa essa experiência do bosque ser a escola, da escola ser a casa, da casa ser o ateliê, do ateliê ser o bosque. Esse ciclo, né? E de eu ser o que eu vim ser no mundo, assim como tu, assim como Raineia, assim como todas que estarão aqui, quero muito, né? Tu traz a música, a Nega Rose traz o outro lado das artes cênicas, principalmente o teatro, a Nega Ila traz a cenografia e a costura, né? A Raineia traz o cinema, né? O Murilo traz a pintura e toda essa densidade do sensível dele, né? Menino de Caruanas também, né? Então, são essas pessoas que são da escola, dessa escola, né? Aqui não deixa de ser uma ocupação, né? No sentido de você tomar o território consigo, entender que esse tamanho aqui, esse contorno, está dentro desse território, né? E ele é muito fluido, esse meu contorno aqui, né? Porque aqui é um lugar de se dançar, aqui é um lugar de se brincar. Outra coisa, que é uma coisa que eu quero pontuar muito, aproveitando que isso aqui está sendo gravado. Eu não conseguirei fazer nada na minha vida se não for com as crianças. Então, assim, o foco disso aqui são as pessoas da comunidade. Enquanto artista, o que eu produzi em ateliê, um produto artístico, vai ser vendido num site, para que eu possa viver. Mas para a comunidade, porteira aberta total. Principalmente crianças e adolescentes, até porque a gente está num lugar, como muitos lugares rurais da Amazônia, insulares ou não, em que o índice de evasão escolar é gigante. Né? Eu vou falar isso especificamente semana que vem, que é a minha temática semana que vem é a escola, não hoje, que é o bosque. Mas, assim, as crianças precisam descobrir o que é, como é gostoso aprender, sabe? Então, e ter um entendimento do que é um território, do que é um lugar de se viver no mundo, como o bosque pode ser essa escola. Nada de museu a céu aberto, esse negócio galerista, esse negócio da galera que está no sistema de artes aqui, não é um museu a céu aberto. Árvore não é museu. A árvore está viva. E não só na memória, fisicamente, biologicamente, está viva. Isso aqui é uma escola. E como todo terreiro, como todo quilombo, como toda associação de bairro, todos esses lugares deveriam ser, assim como a escola, uma casa de cultura. E aqui a gente se cultua. A nossa cultura somos nós, e a nossa relação com a nossa natureza. O que uma árvore me ensina? O que uma jaqueira me ensina? O que uma sucuba me ensina? O que o miriço me ensina? Sabe? Que a escola lá dentro, institucionalizada, entre as paredes, com todos esses adoecimentos que o sistema causa, em todo mundo que faz parte da escola, do porteiro à merendeira, passando por professores, diretores, técnicos e alunos, não dá conta de ensinar. Né? Essa parte mais leve, a suavidade, para que você não diga assim, eu gosto de tal coisa e não gosto de tal coisa. Não, eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender.
Outra coisa em relação à escola, que é uma coisa que eu também vou destacar semana que vem, e que é muito importante, além do índice grande de evasão escolar que a gente tem aqui na ilha, e que provavelmente tem em todas as ilhas dessa Belém, que não tem política pública nenhuma para os territórios insulares, assim como em toda a Amazônia, a gente tem um índice grande de pessoas que não aprenderam a ler, principalmente adultos e idosos. Ao mesmo tempo que a gente tem uma das nossas mais velhas, uma das fundadoras da comunidade do Seringal, logo aqui, Dona Noemi, que alfabetizou uma geração inteira, sozinha. Então, a gente tem essas pessoas para nos ensinar, que estão fazendo as suas macaias nos seus quintais, que são as suas próprias macaias, há 60, 70, 80 anos, como seu Manuel e Dona Perpétua, como seu Nonô e Dona Esmeralda, que eles, desde que eu me mudei para cá, desde que eu me mudei para mim, eles me ensinam sobre as árvores, e eles estão me ajudando a catalogar isso, a dar o nome que elas têm popularmente conhecidas para cada uma, que é o que eu tenho feito dentro desse livro de artista, desse inventário, sabe? Reconhecendo cada árvore, escrevendo para ela, sabe? Cada muda que cresce, né? E isso e esse projeto Macaia de inventário acontecerá para sempre, eu espero, porque a natureza desse lugar insular tá em tudo, né? Tá no tipo de solo que é argiloso, né? Tá na tabatinga lá no fundo quando a gente fura um poço artesiano, tá nas árvores, tá em cada pássaro, né? Tá em cada semente. Se a gente pega uma jaca tem muita história, porque cada semente é uma árvore. A fruta guarda muitas árvores, né? E é esse lugar que frutifica o tempo todo, sem parar. E é isso que a gente tem que ser o tempo inteiro. Principalmente enquanto artista, a gente não pode deixar de criar. Enquanto pessoa, sendo artista ou não, tendo ou não essa missão na vida e considerando isso um ofício, a gente não pode deixar de viver. Então, é um lugar que é um lugar de vida para muitas mulheres que estão em situação depressiva, ou com transtornos de ansiedade, sendo agredidas nos fundos desses ramais, não sabendo como lidar com 3 filhos para criar, né, tendo relações difíceis, e etc, 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 né? É a dureza da nossa vida, a selvageria da nossa vida, principalmente quando a gente está dentro de um sistema de classe que nos, né, mata. E aí, eu quero só dar 3 exemplos antes da gente concluir, de eu terminar de te contar essa parte, que é o bosque, para deixar o resto para a semana que vem. É um exemplo de coisas que eu fiz até chegar aqui. Uma que represente a rua, uma que represente a mata e outra que represente o rio, né? Antes de eu sair daqui, eu fiz um último projeto de intervenção urbana dentro do bairro onde eu vivi a maior parte da minha vida, que é o Icuí Guajará. Que é o Icuí, né? Ele é dividido em duas grandes zonas, o Icuí Guajará e o Icuí Laranjeira, que é a periferia de Ananindeua, né? Não é Belém, é Ananindeua, do ladinho. A próxima cidade é Por Belém. E aí, eu morei dos 10 aos 20 anos ali. Eu nasci no Igapó, aí fui para lá, morar na beira do canal, né? No final da linha do Icuí. E aí eu fiz uma intervenção urbana longa lá, grande, com as coisas que eu exercitava muito, que era lambe, era escrita de correspondência, carta, eu sempre gostei muito, estêncil e álbum. E aí eu montei um álbum virtual para as pessoas entenderem um pouco do que estava acontecendo dentro do bairro, porque eu entendi que dos 10 aos 20 anos eu morei ali, mas eu pouco conhecia as pessoas. E a minha ideia antes de ir embora era justamente conhecê-las. Quem são as mais velhas? Onde é o puteiro? A barbearia? O bar do fulano? Né? E eu fui descobrindo essas pessoas. Eu tive a ajuda de 2 pessoas nesse projeto. O nome do projeto é Lá no Icuí, que eu amo esse nome. E aí eu vou te mostrar um site, que é onde eu compartilho um pouco disso. Deixa eu compartilhar aqui. Quem me ajudou nesse projeto, principalmente, fundamentalmente, foi a Nega Silma, que é minha amiga há anos,
a minha sessentona maravilhosa, assim, hoje está com 65, acho já, e me conhece desde os 10, me conhece desde os 10 anos. Mãe da Daniela, minha amiga de infância, tem a mesma idade que eu, somos amigas há 27 anos. E Silma conhece Deus e o mundo, né? É aquela famosa prefeita, vereadora do rolê. E ela me apresentou a todas as pessoas que ela confiava, pessoas que poderiam me respeitar e me ouvir, pessoas que quiseram contar suas histórias para mim. E eu reportei essas histórias, né? Tá vendo? Tá conseguindo ver? Consigo ver, Rafa. Esse aqui é um pouco do que eu estampei depois de fazer a pesquisa e de descobrir as pessoas do meu bairro e o cotidiano. É um projeto dedicado a meu pai, senhor da rua, doutor Zé Pelintra, e ao povo guardião de todas as ruas desse reino. E aí faço fotos do cotidiano. Além da Silma, que foi a minha maior articuladora comunitária ali, o Wilson me ajudou nesse design aqui, o Wilson Vicente. E aí é longo, eu vou te dar o link. Aqui é uma das casas das moradoras. Então, assim que muita gente ainda vive no Icuí, apesar de ser um lugar hoje que a urbanidade chegou e é asfaltado e é não sei o quê, ainda tem lugares de palafita, ainda tem igapós, Boteco do Sem Terra, do Roberto. E o nome dos lugares também retrata muito a vivência das pessoas, a experiência delas até chegar ali. É um lugar de invasão, né? É uma das grandes invasões, é do lado do Pará, a maior invasão da América Latina. E aí esse projeto ele foi um prêmio Pré-Amar de Arte e Cultura do governo do estado do Pará, da Secult. E eu vou ler só a introdução dele para tu entenderes o que foi a rua para mim esse tempo todo e como eu me despedi da intervenção urbana para chegar nesse lugar onde eu tô louca para fazer minhas intervenções insulares. Era 1998 quando eu cheguei ao bairro do Icuí. Eu tinha 11 anos. E mesmo já saindo de uma realidade periférica, eu nunca tinha visto uma rua como aquela. Uma estrada, na verdade. A estrada do Icuí-Guajará, o final da linha do bairro, que só tinha um ônibus possível. Eu já escrevi aquela época. E lembro que a cor do chão de pirraça e a quentura dos primeiros dias, a grande vala que passava em frente à minha nova casa, a ponte que eu tinha que atravessar e o silêncio soturno, me deixaram sem escrever por meses. Até eu entender que ali era um outro lugar e habituar as minhas estranhezas. O tempo passou, cheguei aos 20 anos e fui embora. Para voltar hoje, depois dos 30, e morar na mesma casa com meus avós, que desde então permanecem naquele endereço. Durante o tempo que passei longe, desenvolvi a consciência de mim, mulher, preta, artista, trabalhadora autônoma, periférica. Nunca deixei de escrever. E percebi algo que me incomodou. Foi preciso sair do lugar para entender que venho dele. E que eu nunca escrevi sobre ele, ou seja, sobre nós. Na verdade, nós nem nos conhecíamos. E voltar hoje, depois dos 30, e morar na mesma casa. Encontrar ali não só os meus avós, mas a mesma vizinhança e seus novos filhos e netos. Mas também muita coisa mudou. No meu setor não temos mais pontes, asfaltaram a estrada, que já é cortada por uma rodovia, a Independência, e já temos 3 linhas de ônibus. Para além disso, já não sei mais. Vejo um fluxo enorme de pessoas indo e vindo, não conheço ninguém. Para chegar em casa, continuo percorrendo o bairro inteiro, até o final da linha do Icuí Presidente Vargas ou Icuí Ver o Peso. Passo por granjas, sítios, barracos em transformação, comércios, igrejas, escolas, praças e gentes. Este projeto quer ultrapassar as janelas dos ônibus e contar histórias valorizando as experiências das pessoas e seus próprios relatos. Criar artisticamente uma cartografia social do Icuí para contar a história de ocupação e desenvolvimento do bairro a partir das narrativas de seus moradores, principalmente os mais antigos, testemunhas de um lugar em constante transformação, desde a paisagem mista, rural e urbana, ao expoente crescimento da população e suas casas construídas a todo momento, em todos os cantos.
esmiuçar os caminhos do bairro, vielas, ramais, desenhar e transcrever as narrativas, um mapeamento humano, uma grande carta escrita e desenhada do bairro do Cuí. Além de tudo, criar aqui um acervo que pode ser acessado pelos moradores do Icuí e por qualquer outra pessoa, uma memória afetiva do quanto está sendo bom nos conhecermos, eu e meu bairro. É quase como aquele único ônibus que te leva para todos os lugares. E assim eu comecei um projeto que concluía, que me despedia oficialmente, né? E tem muita coisa aí dentro desse site. Oi, mana! E aí, minha irmã, tudo bem? Tô acabando! Que bom, Ai, bem-vindo! peguei um finalzinho, mas tá ótimo. Eu gravei tudo. Ó, aqui Depois Larissa, assiste tudo. que tá em BH, mas é de Marabá, no Pará. Tu tá onde, mana? Tudo bem, eu adorei te ouvir, porque minha. Que ano que foi que tu mudou pro Icuí? No Icuí eu mudei para 98, em 98. Pois é, eu tenho uma relação com o Guajará também. Minha avó mudou para lá no final dos anos 80, Pode crer. para o Guajará, bem nesse final da linha. Sim, tá E ligado. aí eu fiquei com. Vieram várias imagens, e muito bom te ouvir. E esses trânsitos, né, de afetos que a gente passa, não só nas mudanças de residência, né, mas as paisagens, ainda mais quando se é criança, né, eu acho que também tem uma coisa de uma memória sua, não só a memória do lugar, mas como você elabora, né, quando criança as coisas e depois com todas as novas informações de questões sociais, ambientais, de É, moradia, né? Que aí a coisa se constitui de uma outra forma. E aí você lembra, nossa, como eu fui atravessada isso, eu só tinha 9 anos de idade. é. E aí eu estava lendo esse texto, que é um texto meio que de apresentação do site, que eu montei uma cartografia sobre o bairro, que foi o meu último estar no bairro, minha última intervenção urbana, até eu vir para cá. Sim, E eu falava para Larisa, e eu tenho entendido isso com o tempo, morando aqui nesse bosque, que a minha palavra, a minha poética, ela é atravessada pela palavra, mas especificamente pela palavra que está o tempo inteiro em 3 territórios, que é a rua, a mata e o rio. Tanto que a vida me trouxe para morar num lugar, que é o lugar que eu chamo de Macaia, esse bosque, que é um pedaço de mata entre a rua e o rio, né? sim, É um lugar que tu sim, conheces, né? Não aqui dentro exatamente a Macaia, a gente se conheceu aqui, Larisa. Mana e sim. eu, mês passado. Quero voltar. Eu tô Volta, no Rio volta para agora, Macaia. Tá no vim Rio? fazer um trabalho aqui, mas devo voltar para o Pará em outubro. Muito Mas nessas urgências afetivas de vida mesmo, assim. Eu acho que é tão bom te escutar, porque esse meu retorno para o Pará tem muito a ver com isso, né? Com essa escuta dos ambientes que te dizem assim, vem para cá, né? E aí você fica preocupado, mas meu Deus, como é que eu vou fazer? Que eu vou é, assim, a sei vida lá. resolve. Se tem que estar, tu tem que ir, a vida resolve, né? Exatamente, tenho pensado nisso. É. E aí essa leitura foi sobre Tá, esse é bem uma inspiração de que vai dar certo. tem que vai dar, né? A gente não domina as coisas, né? A gente está num fluxo. E aí a escolha é nossa, né? Se debater contrariando o fluxo ou seguir o fluxo, né? E dançando no movimento, encontrar, né? Não uma coreografia, mas um lugar confortável para se movimentar, eu acho. É isso. E aí é isso, eu tô nesse. O meu lugar confortável, ele tá sempre entre o ser suave e o ser feroz. A gente conversou sobre isso, né, Larisa? E aí eu venho para cá e começo a escrever sobre o lugar, e aí executo um projeto que se chama Pedra Branca, poema feito à mão. E vou mostrar uma parte para vocês que é justamente
Cadê? Que é justamente também um site que mostra um pouco, só que é um site que já traz audiografias, videografias, vários momentos desse ateliê imaginário ainda, improvisado, que eu trabalhava as argilas, trabalhava as cores, ainda descobrindo, né, pigmentos, ainda descobrindo formas de fazer papel com as folhas, forma de usar as serragens das árvores, forma de usar o que a natureza estava me dando, né? E é uma coisa que eu continuo experimentando. E agora eu estou experimentando com flor, pigmentos de pétalas e tal. Das estações, né? Do inverno e do verão, que floresce tudo a todo momento, né? Dependendo do que for aqui. E aí vou mostrar para vocês esse. Será que é esse? Acho que é esse. Que é a parte do rio, das águas, quando eu começo a escrever diretamente, porque eu estava já embebida de tudo isso, aqui em cima do rio, né? O que vocês estão vendo aí? É o K ou é o Pedra Branca? Estão vendo alguma coisa já? Ainda está carregando, Rafa, está aparecendo só a imagem, a foto do perfil da Macaia. Tá, vocês me digam. Qual foi que eu compartilhei? Acho que foi Pedra Branca, tá aqui. Tá aqui o sinalzinho. E aí, esse site, ele mostra como tem sido a construção, esse meu experimentar, fazer o que eu sempre mais abriu, o que eu gosto muito, muito, muito de fazer, que são publicações. E aí comecei aqui a experimentar coisas que timidamente eu estava fazendo lá em Belém, e aqui eu começo a fazer realmente, que é o fazer o papel, que é o trabalhar tinturas que não sejam químicas, né? E que é o momento também quando eu saio de lá, eu largo o spray. A única química que me restou foi a tatuagem, né? E aqui eu encerro também esse ciclo do riscar as peles. Mas aqui é uma sequência de um contar uma história a partir do lá no Icuí. Bora ver se eu já consigo ler para vocês. É uma coisa assim, é a loucura que é a minha cabeça, né? Esse site. Então, ele traz vários vídeos que quem filmou comigo, todos os offs, que montou, que editou um making-off no final também, um pequeno vídeo que mostra um pouco da realidade da construção desse projeto, que na verdade é o meu viver aqui, foi o Hugo do Nascimento. E aí, a primeira coisa que eu escrevo, assim, depois do Rompimato, que foi um poema que eu li para Larisa, a primeira coisa que eu escrevo, assim, primeiro lance dessa minha lança, a primeira mirada é: todo cultivo tem colheita, todo chão a sua cor, em toda folha corre sangue, assim o tempo enxerga longe. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever para as pessoas, para o lugar, para a natureza daqui. Nesse site, tem vários poemas gravados, em vídeo e em áudio, tem narrações só em áudio que eu escrevo para as águas, para o cotidiano daqui, para o tempo, para as crianças, para os bichos, que é o que mais me interessa, assim, na vida, que é onde eu tenho fé. E aí tem muita coisa. E aí eu vou ler só essa apresentação para vocês. Minha vida toda foi à beira de uma estrada, inicialmente de chão batido, sem saneamento nem rede de esgoto. Posteriormente, asfaltaram e sanearam parte do bairro, e a estrada do Icuí, morada de meus avós e minha, está lá, dentro da urbanidade. Enquanto uma pandemia chegava, vinha com ela a transição de minha vida. Quem sonhava com o próprio ateliê, a vivência na mata e a autonomia alimentar como eu, mal esperava a chegada à Pedra Branca. Estou em transição, mudando aos poucos, para uma ilha, conhecendo as pessoas, as folhas e os bichos de uma Belém insular que sempre me paquerou. Encontrei um chão para pousar, finalmente, e criar, na ponta do mapa, em Cotijuba, um pedaço de terra entre a estrada de chão batido e o mar de água doce, à beira de uma baía. A Pedra Branca me recebe, também aos poucos, e com boa acolhida. Seus velhos e suas crianças me mantêm por perto e têm me ajudado no levante que tem se transformado a minha vida.
Uma casa está nascendo, subindo esteio por esteio, com as minhas mãos e o meu coração. Tenho escrito mais, ainda em segredo, contando para mim mesma que a vida é um instante. Tudo muda se estivermos em movimento. Meus poemas escritos à mão estão se avolumando. Sempre que a maré seca, tenho olhado cá de cima, do barranco de um quintal ainda improvisado, e vejo nas cores das argilas possibilidades de transformar minhas palavras em algo tão grande quanto aquele mar. Este projeto é a intenção de consolidar minha entrada na mata e no mar e chegar de forma afetiva até as pessoas desse lugar. Inventar meu próprio papel com as folhas da floresta e as águas da baía, pigmentos de argila, fios e amarrações com os cipós. Um caderno de afetos, um livro de poemas sobre a comunidade da Pedra Branca. Enquanto me mudo, chego, pouso e bioconstruo minha casa, ateliê vida. E ainda registro a poética interior, a intimidade da criação, da escrita dos poemas às coletas de materiais, e o desafio de se fazer à mão um livro de amor. Sim, muito além de uma paquera, um romance de vida inteira. Já começamos. E assim eu chego à Pedra Branca, eu fiz algumas audições públicas na comunidade dos poemas, com as pessoas para quem eu escrevi, declamando para elas, as crianças, os bichos, todos os cachorros, tudo sentado ouvindo. Era 2020, 2021 já. A gente fez um cineclube também, uma sessão de cineclube, eu e o Hugo, porque o Hugo também, que filmou, estava executando um projeto, que era um livro, ainda se despedindo dessas estradas da Amazônia até chegar aqui na ilha. Era um vizinho nosso, e ele tem essa prática do cineclubismo, então ele tinha muitas imagens também, além das imagens que eu gravei, né, nessa intimidade da criação desse projeto. E aí a gente se apresentou para a comunidade também, dizendo assim, olha, a gente faz isso, e a gente depende de vocês para fazer. Eu escrevo sobre pessoas e sobre naturezas, então eu vou estar o tempo todo rodeada disso, né? E aí, no meio disso, tem o lugar da mata, que é o meu lugar de estar, que faz parte dessa tríade da minha cabeça mesmo, de energias. Esse Pedra Branca é um projeto que eu dediquei à Cabocla Mariana, assim como lá no Icuí é um projeto dedicado ao seu Zé Pilintra. Então, a Rainha das Minhas Águas eu dedico esse projeto, e a Rainha da Minha Mata eu dedico o CAA, que é um projeto que eu fiz a curadoria editorial e a pesquisa. Eu idealizo o projeto junto com uma sacerdotisa, que se chama Mãe Jússi de Oiá, que é do terreiro de Umbanda Casa de Mãe Erondina, que já foi em Coraci, na estrada da Maracacuera, e hoje é na Praia Funda, aqui em Cotijuba também, mas quando era lá, nós executamos esse projeto. Caá também é mata, também é folha, só que é em Tupi-Guarani, assim como Macaia, só que em Banto. E o Caá era primeiro, ele foi executado de 3 formas, esse projeto, um deles já foi aqui, com as pessoas da casa, da Mãe de Santo, mas nós começamos lá com o levantamento das folhas de axé de Coraci, dos bosques que ainda restavam em Coraci, pequenas matas, sabe, que o povo de terreiro ainda usa, né, para coletar folhas, para coletar coisas para remédio, também para despachar materiais e para fazer benzimentos, para fazer ebós. Ainda tem pequenos lugares dentro do mundo desmatado, que é a cidade, que é a urbanidade come, ainda tem esses pequenos lugares. E aí a gente fez um levantamento, conseguimos fazer um levantamento de 50 folhas de axé, dentro desses lugares de mata, resistentes no meio da cidade, e fizemos o CAA, um inventário místico desse lugar de cura, desses lugares que resistem ainda com a cura. Quem desenhou para a gente foi a Nil Cerqueira, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo, é uma designer, uma mana da tatuagem, é uma artista do desenho, que vem de uma família da Ribeira também, de pescadores e ribeirinhos. É uma mulher que nasce lá em Castanhal. E quem faz a pesquisa sou eu, é Mãe Jússi, de Oiá, e Nauane Cruz.
que também é uma sacerdotisa mais velha. E aí quero mostrar o Ka para vocês. Para ver se eu acho. Rafa, esse projeto, essa pesquisa KA, ele começou quando você já estava morando aí ou antes de você se mudar para Não, aí? foi antes. Foi antes, ele é o meio de tudo. O Ka foi antes. Ele começa lá, aí o segundo é um livro já, que esse é só um site, onde está catalogado essas 50 plantas que nós achamos, né? Aí depois vem um livro de receitas dessas plantas, e quando o terreiro chega aqui, aí já fica só sob responsabilidade o projeto da Manjuce, eles fazem uma... Não, o livro foi o último. O KA começa, na verdade, esse é o segundo. O KA começa, é verdade, com um vídeo longo de 20 minutos, um média-metragem, com ela, Mãe Jússi, com uma vivência com ela, e ela ensinando, explicando sobre o poder das plantas. Esse é o primeiro KA, é um vídeo, tá no YouTube. Esse é o segundo, esse site que eu estou mostrando para vocês, que também tudo é lá em Coraci. E aí o terceiro é executado aqui já, que é o livro, né, a publicação física, papel. É um livro de receitas com essas plantas. E aqui o KA, a curadoria é minha, né, o texto, a gente põe a planta, que nós catalogamos cada uma, e aí a Nil desenha, que a gente coleta essas plantas, e as plantas físicas mesmo que nós coletamos, e a forma como elas são usadas no axé, seja em banho, em guento, em xarope, em tintura, em infusão, é feita uma exposição com todas essas plantas e a forma como elas são apresentadas para cura, dentro do terreiro. E aí a gente tem do A ao V, eu acho que é a última, acho que é Vence e Demanda. Então a gente tem de Abre Caminho a Vence e Demanda, né? Todas as plantas desenhadas lindamente pela Nil. E essa é a catalogação do que a gente encontrou, do que restava ainda naquela época lá no chão. Isso é 2019, gente. Lá no chão de Coraci, né? E aí vou ler para vocês. A apresentação. Os matos, eles são todos sagrados. Contam saberes muito antigos. Curam o corpo, guardam o espírito, brotam e se alastram. Viajam o tempo. Rompem concretos, colonizadores, escravocratas. Resistem ao capital, ritualizam a vida, encantam. Os segredos de cura dos povos antigos vêm do chão. São ervas, frutos, sementes, cascas, cipós, seivas, raízes. Revelam religiosidades, ensinam a cuidar do outro. Cá é mato, erva, folha, é língua indígena, originária da terra. É rito, é ciência, segredo, memória, alimento. E também um inventário místico. Cá é um inventário sobre as plantas utilizadas para fins medicinais em Belém e no distrito de Coraci, no Pará. Durante 2 meses, pesquisamos e catalogamos plantas de cura desses locais, que os antigos e algumas expressões de religiosidade utilizam em banhos, guentos, infusões, benzimentos, para cuidar de nosso corpo físico e espiritual. Neste projeto, pesquisamos 50 plantas em 2 áreas de mata que ainda resistem no espaço urbano e em 2 terreiros de religiosidades afro-amazônicas, disponíveis aqui para consulta pública e livre. Tentamos, com isto, aguçar a memória cultural das pessoas, valorizando saberes de pagelança indígena e de matrizes africanas, ao mesmo tempo em que despertamos incômodos do que é viver num chão onde brotam remédios sagrados que a maioria das pessoas desconhece. Este é o início de um projeto de vida que começa a caminhar no mundo, um conhecimento importante sobre as medicinas da Amazônia paraense, que precisa ser mantido vivo para fortalecer os saberes ancestrais dos povos originários da cultura afro-amazônica. A transmissão da cultura popular, onde a cura vem pelas mãos de mulheres, benzedeiras, raizeiras, mães de santo, pajés, na verdade hoje chamadas de magés, parteiras. A potencialidade do que nasce aqui e tradicionalmente perpetua ensinamentos, fazendo a cultura pulsar e resistir. Resistir em nossas mãos que plantam, cultivam, colhem, curam. Mãos que não desmatam. Mãos que também podem ser as suas. Afinal, a nossa natureza insiste. E aí, eu vou colocar o link para vocês descobrirem um pouco do que é.
Cá é lindíssimo, Cá é lindíssimo. De vez em quando eu falo com a Jusce, que é mãe Jusce de Oiá, e a gente, sempre que a gente se fala, na verdade, é sobre o Cá. Então, a gente pensa, o que a gente vai fazer com o Cá? Vamos continuar, o que a gente faz com o Cá, né? E, enfim, eu tô com o meu Cá aqui, né, minha macaia, e ela com o Cá dela lá. Uma hora a gente se reencontra nesse caminho para cruzar mesmo todos esses juntos, né, esses ensinamentos. Mas é aquilo que é aquela coisa que a gente conversou, que não é o romantismo do viver nessas condições, mas encontrar a beleza disso, né? E entender também que as dores, elas precisam ser superadas, eu não sou elas, né? Eu não sou as dificuldades, eu não sou as dores, eu não sou os impedimentos, né? Eu sou uma outra possibilidade, né? O bosque me mostra isso, eu vivo aqui dentro, né? E aí é desse jeito, contando um pouco dessa história hoje a respeito do bosque, semana que vem a respeito da escola, depois eu sigo falando sobre a casa e depois sobre o ateliê, o que dentro da minha poética faz eu entender que me faz criar isso no mundo. É seguindo assim que eu começo a expor e começo a falar do que me trouxe até aqui, de todas essas palavras e também dessas novas palavras. A partir de setembro, esse relato de experiência passa a ser presencial. Eu vou em 2 casas de mulheres negras em setembro, uma em Coraci, outra em Outeiro, para fazer esse relato com as pessoas de lá, daquele bairro e das pessoas que convivem naquela macaia, né? Em outubro, eu vou nas macaias daqui. Em outubro, eu chego a Cotijuba com esses relatos. Outubro todo, eu passo nas escolas, indo primeiro até as escolas, para que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas educadoras, se interessem, aguçar mesmo essas pessoas, para que elas venham aqui em novembro, quando eu abro para as visitas públicas, né? Para a comunidade e para as escolas da ilha, que são 2, a gente tem 2 escolas na ilha, uma estadual e uma municipal. A municipal é de ensino fundamental e a estadual de ensino médio. Escola Bosque, fundamental, Escola Marta da Conceição, estadual, de ensino médio. E é isso, é um pouco do que eu queria contar. Ai, mana, posso fazer uma fala? Lógico! Assim, eu tô até emocionada, porque é tão vivo, sabe, Rafa? Sim. É o lugar em que arte e vida é a mesma coisa, sabe? É o que eu falei lá no comentário. Mano, aquele comentário eu falei tudo que a tua arte, a tua pesquisa, a tua expressão sempre me fez sentir, sabe? E no momento que eu tô fora do meu território, né, Sim. um corpo amazônida no mundo, sabe? Um corpo que foi criado debaixo de um sol infernal, mas meu, sabe? Um corpo que foi criado rodeado de mata, de rio, de pé no chão, sabe? De repente eu me vejo, estou no outro território, escutar tudo isso, como se meu coração entrasse em estado de floresta, sabe? Axé. Eu estou aqui emocionada, estou transbordando, a minha pele está vibrando com essas partilhas. Porque, Axé. Rafa, é um verdadeiro semear, sabe? É um semear, Rafa, não é nem de uma esperança, como se fosse algo, aquela coisa que você espera. Não é sobre esperança, é sobre presente, é sobre aqui e agora, sabe? E assim, é muito difícil, cara, é muito difícil, assim, isso é uma realidade que nos atravessa. Às vezes, eu tenho me pegado muito nisso, né? Me sentindo que eu estou me sentindo numa encruzilhada interna, entende? Com esse caminho da arte, que é o caminho que eu escolhi há 10 anos atrás, eu escolhi esse caminho, eu cruzei essa linha, sabe? E entre altos e baixos, entre me perder, me encontrar, nesse momento, por exemplo, né? Eu vim em busca porque eu tô me sentindo meio perdida. Mas ok, eu não tenho problema em estar perdida, porque eu entendo que faz parte da minha busca.
Porque eu estou trilhando um caminho que ele é somente meu, ele está sendo feito, criado, imaginado por mim. Eu escolhi não seguir a rota, o cronograma que já estava traçado, que já está traçado para todo mundo, né? Então eu entendo que é um caminho que não existe, porque eu estou inventando, né? E a música, ela sempre me ensina o que é a música, é a relação do som e da pausa. Então tem o momento do som e tem o momento da pausa. Eu não posso, no momento da pausa, querer o som. Entende? Então, eu sinto que eu estou numa espécie de pausa, buscando o som dentro de mim para abrir o novo momento do som na minha vida. Eu estou usando o som aqui porque é o meu elemento, né? É a medicina com a qual o meu espírito vem forjado para trabalhar. E te ouvir falar isso, Rafa, ouvir esse teu relato, ouvir tua parte, nossa, eu estou me sentindo como se eu estivesse no meio do mato, sabe? Terra preta, fértil, molhada, cheiro de terra, cheiro de folha, sabe? O sol entre as folhas, beijando a minha pele, o som do rio. Eu tô sentindo isso, mano. Eu entrei no estado de tudo que tu compartilhou, sabe? Meu dia com certeza será diferente hoje, porque eu estive aqui, sabe? Recebendo das tuas sementes. E assim, só te agradecer, Rafa, sabe? E termino minha fala com a frase que eu deixei no comentário. Sua existência é importante para a Terra, sabe? Para esse planeta, para essa natureza, sabe? A tua poética, ela é necessária, primeiramente para você mesma, logicamente, porque a primeira pessoa impactada pelas nossas criações somos nós mesmas. Nós estamos sendo ensinadas por elas, né? Por esses mistérios que cantam dentro de nós. Mas assim, Rafa, é uma forma criativa, poética, imaginária, sabe? Imaginativa, na verdade, de transmutar, de traduzir essa realidade em arte, em beleza, em delicadeza. A delicadeza que o nosso espírito merece gozar. Nós merecemos gozar dessa delicadeza, sabe? E eu, hoje, o que é que eu defendo? Somente escolhendo o caminho que de fato nos pertence, o caminho que de fato nos pertence nos traz os desafios que somente esse caminho pode trazer, mas também nos traz essa delicadeza, essa beleza que somente esse caminho pode nos trazer. Nenhum outro caminho vai trazer o que o meu espírito quer, precisa, deve tocar, sabe? Então eu honro as tuas escolhas, Rafa. Eu honro a tua coragem. Eu honro essa delicadeza, a tua sensibilidade, as tuas palavras, a tua escrita, sabe? Desde a primeira vez que eu te vi, mulher. E a cada contato com aquilo que tu veio trazer, manifestar através da tua arte, só reforça esse estado de beleza, de natureza, porra, por mais que seja difícil, eu vou seguir por aqui, por esse caminho que meu coração está me indicando, sabe? Então, muito obrigada por ser esse espelho divinal de que eu escolho a arte para contar a minha história, para estar na vida, sabe? Então é isso, mano. Isso apenas. Axé. Uma das minhas cúmplices há muito tempo, vizinha. A minha vizinhança sempre foi ótima, gente. A vizinha na Cidade Velha. Amiga, irmã de arte, né? Cúmplice de poética, né? Presença de fundamento também na terra, né? E de frutificar, né? A gente frutifica, a gente está aqui para construir, a gente não destrói, né? A gente não desertifica, né? Por isso é tão difícil também ser a gente, né? Mesmo achando em alguns momentos que talvez sejamos minoria, eu não acredito que sejamos.
A gente só precisa se aliançar. Por isso que a gente vai se encontrando, né? Porque a gente não é minoria, não, cara. A gente não tem como a gente ser minoria, né? Floresta não é minoria, né? O que frutifica não é minoria, o que poliniza não é minoria, né? A gente o tempo inteiro se entendendo, se reconstituindo, principalmente mulheres que estão nesse exercício há muito tempo, a gente se reconstituindo o tempo todo. A gente escolheu a arte porque a arte escolheu a gente, né? Então, já que a gente foi pincelada, a gente foi, né, nesse lugar, eu quero muito que esses relatos de experiência... Hoje esteve aqui, está quem tinha que estar. E eu queria muito saber disso. Por isso que eu só divulguei 3 dias antes o negócio, porque eu queria muito saber quem é que ia estar no começo. Aí, semana que vem eu faço os negócios de chamar, de fazer uns vídeos legais, e não sei o quê, que nem é o meu rolê, vocês sabem, tu principalmente, Lara. Eu vou só para o ataque, sempre foi assim. Mas e esse aqui é um lugar em que as pessoas têm que ir se encontrando. A composição ela vai acontecendo, ela vai se descobrindo o que ela sabe? Eu fiz uma lista de frequência, eu quero muito que vocês assinem essa lista de frequência, porque a última lista de frequência eu quero ler em público no final. Aonde for. Provavelmente vai ser aqui em casa, bem ali, olha, bem aqui, né, onde está aparecendo aqui, ó. E eu quero saber quem são essas pessoas e que sejam as pessoas diferentes a cada momento. Quero saber quem vai ficar do início ao final. Porque isso aqui é um relato de experiência não sobre a minha poética. É uma poética, como eu te falei mais cedo, Larisa, que é compartilhada, porque ela vem sendo composta, ela vem sendo escrita. E ela que está me dizendo quem é que vai estar aqui nessa escola. Ela que está me dizendo quem é que vai estar nesse rolê. Que eu venho conhecendo essas pessoas, essas educadoras, olha, há anos até chegar aqui. Estou morando do lado, estou fazendo um curso junto, estou sentando do lado no ônibus. Né? São essas mulheres que estarão aqui, junto com as que eu conheço aqui, que a vida me fez conhecer, que eu já citei, junto com Dona Noêmia, junto com Dona Perpétua, junto com Dona Esmeralda, junto com a Miriam, junto com a Francisca, que é coletora aqui de material reciclado, principalmente plástico, PET, limpa a comunidade inteira. Né? E está o tempo todo com um dos meus maiores incômodos, como eu te falei, que é o lixo, que é a maior questão política daqui, que me enlouquece, me perturba, que me incomoda muito. Então, essas mulheres são as mulheres educadoras da minha vida, junto com a nega Silma, junto com a nega Rose, né, junto com a nega Ila. A gente precisa se encontrar, que a gente só está fazendo um monte de coisa, só que separado, em bloquinhos, né? A Mana, que chega agora na minha vida, a gente precisa se encontrar, e a gente já sabe que conhece um monte de gente em comum, né? A gente tem que fazer o rolê. E assim, a gente sabe que sozinha a gente faz o rolê, mas é uma missão. E é muito mais delicioso partilhar, inclusive quando dá errado. Né? Partilhar e ter o colo, compartilhar as coisas e fazer junto é muito bom. É muito bom. E é necessário, porque é isso que ensina a gente, né? É isso que ensina, e que faz a gente ter a maturidade política ao ponto de, quando a vida nos recolhe a um lugar, como é o meu caso, desses 4 anos e meio aqui, é entender que aqui não é o meu lugar de fuga, é de refúgio. Porque todo mundo que está comigo e que me fez chegar até aqui, permanece. Essas pessoas permanecem, só que eu estou nesse momento apenas de fazer isso, e daqui a pouco, pá, todo mundo aqui na cozinha, fazendo feijão. E cuscuz, porque aqui é o lugar do cuscuz. Entende? Então, muito agradecida. Muito agradecida. Semana que vem a gente fala sobre a escola. Olha, quero agradecer também, Rafíssima. Gente, fiquei... É bem isso que vocês falaram, né? De que quem tinha que estar aqui, eu perdi a hora, tipo, eu sabia, mas eu estava aqui fazendo outras coisas, meu Deus. Um monte de gente me mandou mensagem. Vi alguma coisa, via hoje, ainda bem que eu tô aqui. Aí nem olhei para a hora, eu vi, nossa, eu entrei bem mais tarde do que era. Mas assim, Mas começou 9h30, não foi? 9h30.
Mas fez tanto, ao mesmo tempo, fez tanto sentido de, sabe, de acontecer assim, mas aconteceu. Aham. E tudo que vocês falaram, como foi importante escutar vocês agora, para o momento que eu estou passando, para as coisas que eu estou vivendo, para os desafios que eu estou tendo. Então, assim, presente, sabe? Isso que a gente estava falando do mistério e tal. E o mistério, ele também te dá esse colo que às vezes desaparece quando a gente está num processo muito intenso do desconhecido, né? Que é só que você não tem muito onde não tem margem de rio, sabe? Só tá É. as águas fluindo de todos os lados. Então, quando a gente está navegando assim, eu sinto que tem horas que a gente fica com medo, né? Mas é esses encontros, esses momentos que falam assim, cara, vai aparecer um toco de árvore boiando, né? E vocês foram um toco de árvore dessa vez, que deu assim, que me deu um respiro muito profundo agora de confiança, né? De ter de coragem mesmo, para ter sede, poder navegar nessas marés desconhecidas. Então, assim, muito agradecida mesmo, assim, por, por exercitar a escuta com vocês, né? Que eu acho que é muito importante, assim. Mulher se encontrando, mana. A gente precisa entender o tamanho da gente. Quando a gente se soma, então, é uma arma biológica maior do mundo. E o que acontece, para mim, sempre foi assim, porque eu sou uma pessoa que crio confusão a vida inteira, entendeu? Eu sou articuladora, eu faço ocupação. Quando tu junta a gente já tem uma escola pronta. Assim como a gente tem muitas coisas prontas. Quando junta a gente, não tem como não fazer acontecer, não ir para todos os lados. É um tentáculo gigante, é um polvo, né? Mas especialmente o que eu tenho pensado para a Macaia, que é o que ela tem me dito também, é que aqui a nossa escola é principalmente da nossa cura, para que a gente consiga ir para o mundo fazendo valendo, com toda a nossa potência, sabe? Porque muitas vezes a gente está tão adoecida fazendo as coisas, ou tão no automático, ou porque é preciso ser feito, alguém disse que precisa, ou porque você está atrelada a uma instituição e você precisa cumprir aquilo. A gente precisa ativar dentro da gente a nossa potência no sentido do nosso querer, do nosso desejo, trabalhar o nosso desejo, não suprimi-lo, né? Para que a gente consiga, paralelo ao que a gente precisa fazer da vida prática, ou bater o ponto, ou cumprir o horário, ou cumprir o cronograma, a gente não se deixe de lado e continue fazendo o que a gente deseja também, até chegar ao ponto na vida que a gente só faça o que a gente queira, né? E aí, fazendo por nós, a gente faz por muita gente. E se cada uma fazendo por nós juntas, é maior ainda, né? É a nossa Macaia, a gente tem que ir descobrindo a nossa Macaia, onde é que está essa seiva bruta, né? Que tanto é um veneno quanto uma cura. Toda folha é isso, né? Uma vez, uma senhora antiga de Ossan, ela disse uma coisa que é muito bonita, e que eu sempre levo comigo, sobre a nossa potência interior, que é o Senhor das Folhas, né? Que é o alquimista, é o médico. É o macumbeiro, o pajelança dos orixás, do candomblé. Ela disse que mesmo seca, a folha cura. Então, tanto pode ser veneno quanto remédio, e mesmo seca, ela não está morta, né? Tanto que os nossos remédios, os nossos chás, infusões, muitas vezes são com a folha seca, não são com a folha viva colhida na hora, né? Então, a gente precisa não perder isso de vista, né? Não perder isso de nenhum dos nossos sentidos vitais, não só a vista, né?
Não perder isso, não perder a gente, né? Tá o tempo todo reconstituindo a nossa Macaia, o tempo todo a gente se reconstituindo em Macaia, né? Qual é a minha natureza? É isso que eu realmente quero fazer, é com essa pessoa que eu quero estar, é nesse lugar que eu preciso estar, eu devo estar, eu quero estar. É esse sentimento que essa pessoa me provoca, que eu preciso sentir, eu quero, né? É para tudo, né? É a nossa natureza dizendo. E aí, no nosso caso de mulheres, ela tá bem aqui, olha, intuição, 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 né? É isso. Muito agradecida. Eu quero falar uma coisa só, que eu não falei no início. Diário de borda não é uma expressão minha, não é uma criação minha. A primeira pessoa e única até hoje que eu ouvi falar e que para mim criou, eu não sei se criou, mas que eu ouvi falar, uma mulher que foi minha companheira de vida por muitos anos, que se chama Silene Nabissa, que é uma artista paraense de Cametá, é uma mulher que está chegando aos seus 60 anos, daqui a pouquinho, linda artista, e que tem essa experiência de rio, porque nasce na beira do rio e da feira e do mercado principal, e da rua inteira ali, a única rua em Cametá, e sempre esteve na borda, né? Sempre esteve na borda. Inclusive hoje, né, enfrentando etarismos, provavelmente, por ser uma mulher no mundo, e sempre esteve na borda. E quando nós fizemos um mestrado, há 12 anos atrás, em 2012, de 2012 a 2014, juntas, em artes, ela pesquisávamos o ver-o-peso, cada uma com a sua pesquisa, e ela usa essa expressão dentro da pesquisa dela, onde ela cria um conceito de ver-o-peso espalmado, e trabalha o ver-o-peso dentro da linha poética dela, nas artes, e usa essa expressão diário de borda, tá? É isso. Esse diário de borda é um ciclo de relatos de experiência que começa agora em agosto, de forma virtual, e de setembro a dezembro, de forma presencial, circulando as ilhas e chegando até aqui em Cotijuba, no momento em que eu abro o ateliê, e mostro um diário de borda físico que eu estou construindo, que é um inventário, um livro de artista, da minha vivência aqui, das minhas companhias, além da cidreira e do xamã, meus gatos, das minhas companheiras árvores e da natureza toda desse lugar para quem eu escrevo. E do momento também que eu abro a porteira do ateliê para a gente conversar e para a gente entender que essa é uma das nossas casas no mundo, a Macaia. Esse projeto se chama Macaia, a bioconstrução de uma poética, um inventário místico de minha natureza insular. Tem o fomento cultural da Lei Paulo Gustavo, via Secult, Secretaria de Estado de Cultura aqui do Pará. É isso, muito agradecida. Vamos seguir em Macaia, sem nos esquecer, sem esquecer nossa natureza. E até a próxima conversa. Até, eu vou fazer de tudo para acompanhar essas 4 Bora! sessões. Bora ver, eu quero estar presente. Eu também, quero muito que a gente siga, sabe? E assim, dando ou não dando, a gente não tem babado, a gente já se encontrou na vida, né? E logo menos a gente se encontra aqui. Oba! Beleza. Beijo. Bom dia. Bom dia.